Então, vou contar aqui um pouco do histórico da ranicultura no Brasil e depois eu vou falar um pouco dessa experiência na prática que eu tive aí lá no Ranário Serrano. A ranicultura no Brasil foi introduzida no ano de 1935 por um homem chamado Tom Harrison. Ele importou 300 casais de rãs touro do Canadá. Só que a ranicultura no Brasil só ganhou força mesmo nas décadas de 70 e 80. E a única espécie que é rã de criador é a rã touro. Elas chegaram a cogitar a possibilidade da rã pimenta e da rã manteiga, que são animais nativos do Brasil, serem também cultivadas em criadouros. Só que, como a rã touro ela tem umas características zootécnicas que põem ela em larga vantagem, como, por exemplo, um grande número de ovos por cada postura, né? O fácil manejo da rã touro e também o ganho de peso em pouquíssimo tempo. Desde o estágio de ovo até o abate são 7 meses, enquanto as outras duas rãs citadas aqui, elas demoram bem mais para ganhar peso. E a rã touro, né, o cultivo de rã ele tem como objetivo principal a carne, que é de excelente qualidade. É uma carne que tem pouquíssima gordura, né? Tem baixo teor lipídio, apenas 3% de gordura, carne de rã. Ela tem os 14 aminoácidos necessários para o organismo humano e é uma carne excelente, principalmente para crianças, mas ela serve para todas as idades. Então a carne de rã ela é muito saudável, tá? E vou falar agora também de um contexto socioeconômico da carne de rã. Existem dois tipos de classe econômica: aqueles que têm um poder aquisitivo privilegiado na sociedade brasileira, né? São as classes média e média alta, e aqueles muito pobrezinhos também. A carne de rã, apesar de ter sido introduzida o seu cultivo, os ranicultores aí no ano de 1935, ela já era consumida por populações pré-colombianas, ou seja, os indígenas já comiam carne de rã. E hoje, populações em extrema pobreza também se alimentam desse animal, só que oriundo de caça e não de criadouros. E daí a gente vê a importância da carne de rã. O consumo da carne de rã, inclusive, ele livra as pessoas, né, da fome, da desnutrição. Isso no Brasil é importantíssimo ser citada essa característica aí do consumo da carne de rã. Além da carne da rã, outros insumos também são extraídos, como por exemplo o couro, que serve para fazer luvas e roupas. O couro da carne de rã também é a matéria-prima para fazer uma pasta base que serve para tratar queimaduras. É o melhor curativo que tem para queimados é a pasta base feita com o couro da rã. E a rã também, as vísceras dela, né, as gorduras viscerais servem para fazer cosméticos. E estou apresentando aí todas as vantagens do cultivo da ranicultura, né? Todo biólogo, é óbvio, se interessa por rã, porque é um anfíbio, né? É a evolução de um ser vivo, que é um animal da água, do ambiente aquático, para o ambiente terrestre. Mas quem estuda especificamente rãs é chamado de herpetólogo. Esse é o nome dos que se interessam especificamente por esse assunto
que estudam mais a fundo é herpetólogo. Então eu vou falar aqui um pouco para vocês da linha de produção de um ranário, né? Ele é dividido em setores. Então os setores de um ranário são a reprodução, onde ficam as matrizes, né? E onde é o acasalamento, ali a água tem que estar na temperatura ideal, que é de 25 a 30 graus Celsius, e elas se reproduzem à noite, quando os machos começam a guachar. E aí você entende por que essa espécie é chamada popularmente de rã-touro, porque o guacho da rã-touro parece um mugido de um boi, né? Então, não é só pelo porte físico dela, né? Porque outras rãs também apresentam um porte físico bom para o consumo de carne, mas pelo som, pela vocalização dela. E ali no setor de reprodução, elas acasalam, né? Não há a cópula, ou seja, as rãs elas não têm pênis e vagina, elas têm cloaca, né? E da cloaca do macho sai o espermatozoide, mas antes que ele possa ejacular, ele segura a fêmea pelo dorso dela e com o dedo polegar, que ele tem um calo no dedo polegar, né? Ele aperta a barriga da fêmea, o ventre dela, né? E ela aí libera os ovócitos na água e logo em seguida ele libera os espermatozoides. A fecundação portanto, é externa. Por isso a importância da temperatura da água, do percentual de hidrogênio, que é o pH da água, que também tem que estar neutro, né, de 6,5 a 8, não pode passar disso, oscilar muito. Então, a umidade do ar tem que estar boa, por isso que eles buscam acasalar à noite, né? E logo na manhã seguinte, o ranicultor ele tem que pegar essas ovas, né? Pegar esse material aí e levar para um tanque, né? E ficar mexendo esse material, que é o material das ovas que não são fecundadas, com as ovas que já foram fecundadas. Ele vai mexer, e junto com os espermatozoides, é claro. Mexer até ficar um material gelatinoso. E aí ele vai esperar a eclosão desses ovos, né? Aí a gente já está falando de um outro setor, né, que não é aquele setor reprodução, ele é o setor de fecundação. É um setor à parte. Depois desse setor fecundação, aí tem o setor girinagem, que são os tanques para onde os gerinos vão. E ali tem que ficar com muita atenção e separar os gerinos pequenos dos gerinos grandes. Porque na fase de girino, eles já praticam canibalismo. E daí para frente tem que ficar de olho nos animais, para eles não ficarem comendo da própria espécie, tá? Senão vai dar prejuízo aí no número de animais e, consequentemente, na carne desses bichos. Então, o canibalismo também é um risco biológico para a espécie, né? E para o número para a produção em si, tá? E fora a girinagem, né? A reprodução, já falei da fecundação e já falei da girinagem. Eu vou falar da pré-engorda, né? A pré-engorda, ela é ampla desse contexto aí, né? E na pré-engorda, o animal ele já é um ímago, ou seja, ele não é mais um girino, ele é um animal sem cauda. Ele faz jus ao nome desse grupo, que é chamado de anuro. Ele não tem a cauda. Então o ímago, ele fica na pré-engorda até pesar 40 gramas. Quando ele pesa 40 gramas, ele vai para a engorda. E aí ele fica lá, e varia o abate dele. Animais de 170 gramas a 250 gramas
saem da engorda e vão para o abate. E aí é feito todo o procedimento lá de limpar o bicho, né? Tirar a pele dele, arrancar a cabeça. Só que antes do abate, esse animal ele é jogado num balde com gelo, que é para anestesiar ele, para ele não sentir dor. Porque o animal, quando sofre muito no abate, quando ele sente dor, a carne fica ruim. Então, esses animais morrem sem sentir dor. O gelo, né, como ele tem a pele muito sensível, ele é um animal pecilotérmico, né? Ele depende da temperatura ambiente para ele ficar funcional. Temperaturas altas deixam ele muito sensível, muito ativo. Temperaturas muito baixas também deixam ele anestesiado. Então é quase que uma eutanásia o abate dele, sem dor. Isso cientificamente comprovado, tá? Não sou eu que estou falando. Eu nunca fui rã e nunca morri. Então, mas os cientistas estudaram o animal, a fisiologia dele e comprovaram que acontece dessa forma. Então, eu vou mostrar para vocês também umas fotos aí do animal abatido, limpo, né? É uma carne saborosíssima. Eu pude experimentar e gostei muito, tá? Carne exótica. E tem todo esse cuidado aí da documentação, dos órgãos fiscalizadores e regulamentadores, né? Cuidado aí dos órgãos que vão impedir que essa carne chegue ao consumo aí com um fungo, né? Com algum problema para a saúde humana. Então, é seguro comprar a carne de rã. Ela não vai chegar no consumo humano com esses problemas, não vindo do ranicultor, né? O comércio ele tem que tomar os seus cuidados também com a refrigeração, né? Com o preparo da carne, tá ok?